Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, conclamando os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Não havendo nada a ser retificado, dou-a por aprovada. Os dois processos, aliás, adiados processos da relatoria do eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, que encontra-se justificadamente ausente. São eles 2.1, 2.2 e 2.3 da pauta. O primeiro, recorrente Ministério Público, GS Serviços de Multimídia. O segundo, Ministério Público e Nelson Russo. O terceiro, Ministério Público e Luiz Jerônimo Gerhardt Carneiro. Só confirmando os processos de ontem da relatoria do eminente Dr. Ricardo Almeida, que deverão ser julgados na próxima sessão, 2.4 e 2.5 da pauta. Chamo a julgamento o processo 2.6, 107.744, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, requerente Janai Pinheiro Oliveira Martins, parecer pela desaprovação das contas, mantido o parecer do Dr. Flávio Bertin com a palavra. Só um minutinho, senhora presidente, fechou aqui, eu só vou reiniciar o meu. Cuida-se de prestação de contas de campanha da candidata a deputado estadual Janai Pinheiro Oliveira Martins, referente às eleições gerais de 2014. A candidata apresentou prestações de contas parciais, folhas 3 de 12, e prestação de contas finais, as folhas 15 e 22. Emitido relatório preliminar para diligências, a equipe técnica apontou irregularidades. Intimada a manifestar-se acerca dos apontamentos da CCIA, a candidata apresentou documentos e suas justificativas. Em relatório conclusivo, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria manifesta-se pela desaprovação das contas auditadas. A adulta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta-se pela desaprovação de contas e o relatório, senhora presidente. Ficado pareceu a excelência, pode prosseguir. Obrigado, senhora presidente. Compulsão dos autos verifica que a área técnica, em seu relatório técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas em razão de remanescerem as seguintes irregularidades. Abre aspas. Os recursos próprios aplicados em campanha, registrados como receita financeira, superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. Fecha aspas. A irregularidade remanescente acima descrita diz respeito ao cruzamento de informações acerca da declaração de bens no registro de candidatura em relação ao recurso próprio aplicado na campanha. Em sua justificativa, a candidata aduz que, abre aspas, no que diz respeito à declaração de bens por ocasião de seu registro de candidatura, a então pré-candidata Janai Pinheiro declarou apenas seus bens corpóreos, não tendo declarado sua renda mensal, fecha aspas. Em relação a este apontamento, vale salientar que o valor aplicado a título de recurso próprio é de R$ 70, ao passo que a receita da campanha perfaz um montante de R$ 6.325. Contudo, é plausível a justificativa apresentada, persistindo, no entanto, devido à insignificância do valor, a impropriedade que não deve macular toda a contabilidade, mas apenas impor ressalvas. Abre aspas. Há recursos de origem não identificada recebidos indiretamente no montante de R$ 1.255, artigo 29 da Resolução TSE 23406 de 2014, os quais devem ser esclarecidos e ou justificados. Fecha aspas. A irregularidade apontada pelo órgão técnico tem o condão apenas de impor ressalvas na contabilidade, conforme ficou sedimentado por este colegiado, tendo como acordo paradigmas os autos de prestação de contas 11.3462 e 11.5368, ambos da relatoria da eminente desembargadora Maria Helena Gargalhone Povas, publicados em sessão realizados em 4/12/2014, cujos arestos restam assim ementados, e eu peço vênia para não lê-los, está à disposição de Vossas Excelências, já é de conhecimento corriqueiro dessa Corte. Com efeito,
Apesar de reconhecer o empenho da equipe técnica em buscar maior detalhamento dos lançamentos, a singeleza própria da prestação de contas, que tem por objetivo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades de campanha, não comporta uma investigação minudente. Ademais, decisão proferida em sede de prestação de contas de campanha não vincula e nem impede que os legitimados em momento oportuno e pelo meio adequado venham a fazê-lo de modo que sejam resguardados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Eu junto aqui alguns julgados, um julgado da lavra do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior a respeito da matéria. Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Janay Pinheiro Oliveira Martins, candidata a deputado estadual das eleições gerais de 2014. Como voto, senhora presidente? Como voto, doutor Ricardo Almeida. Acompanhe o eminente relator, senhor presidente. Doutor Paulo Sodré. Com o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Desembargador Sakamoto. Doutor Lídio. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas da candidata Janay Pinheiro Oliveira Martins, nos termos do voto do doutor relator e dissonância do parecer ministerial. 2.7, processo 116.060, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições 2014, requerente Sérgio José de Aguiar, parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas, mantido. E passo a palavra ao doutor relator, doutor Flávio Betti. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se prestação de contas de campanha de Sérgio José de Aguiar, candidato a deputado ao cargo de deputado estadual, eleições gerais de 2014. O candidato apresentou prestação de contas finais. A CCIA emitiu relatório preliminar para diligências, apontando irregularidades. Intimado a regularizar as inconsistências relacionadas no relatório técnico preliminar, o requerente deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Em parecer conclusivo, a CCIA opina pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se opinando pela não prestação das contas ao relatório, já prosseguindo no voto, senhora presidente. As irregularidades apontadas nos relatórios técnico preliminar e conclusivo da área técnica ganham ainda mais relevo com a desídia do candidato em prestar os esclarecimentos requeridos, de modo que são suficientes para a desaprovação de toda a contabilidade. Dentre as irregularidades apontadas, destaco 3.1. Foi detectada a existência de gastos de campanha junto à pessoa jurídica sem emissão de notas fiscais, cujos documentos devem ser apresentados para análise. Eu faço aqui um quadro explicativo que está à disposição dos colegas do Pleno. O 3.3. Apresentar documentos fiscal comprobatório das despesas realizadas na campanha, abaixo especificadas, bem como esclarecimentos com relação à nota fiscal 2157, visto que foi registrado como dois tipos de despesa com o mesmo valor e data. Eu chamo a atenção que eles colocam aqui, juntaram duas notas fiscais na mesma data, para a mesma pessoa, com o mesmo valor, porém, a descrição é publicidade por placas estandartes e faixa, e a outra material de expediente, ou seja, uma nota fiscal aqui está errada, ou sei lá, fraudulenta ou coisa parecida, mas está errado essa questão aqui. O 4.1, existem despesas pagas em espécie e não há constituição de fundo de caixa registrado na prestação de contas em exame, nos termos do disposto do artigo 31, parágrafo 5º da resolução do TSE 23406/2014. Do fato, solicita esclarecimentos e ou regularização. Também o quadro está à disposição de vossas excelências. Assim, diante da omissão do candidato em esclarecer as irregularidades apontadas pela área técnica, acima descritas, como ausência de notas fiscais e despesas contraídas junto às pessoas jurídicas, bem como despesas pagas em espécie sem a devida constituição de fundo de caixa. Deste modo, as irregularidades apontadas nos itens 3.1 e 3.3 perfazem um total de R$ 3.257,50, correspondente a aproximadamente 48,21% do total de toda a despesa, as despesas. Pesa ainda em desfavor da contabilidade pagamentos em espécie, item 4.1, no valor de R$ 465, que corresponde a aproximadamente 6,88% de toda a receita arrecadada. Com essas breves ações, julgo desaprovadas as contas de campanha de Sérgio José de Aguiar, candidato ao cargo de deputado estadual, eleições gerais de 2014. É como voto, senhora presidente. Desaprovadas, o Ministério Público opina pelas contas não prestadas. Eu consulto o doutor Ricardo Almeida. Estou de acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo Sodré. Com o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo. Desembargador Sakamoto. Doutor Lídio. Também acompanho o relator.
Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Sérgio José de Aguiar nos termos do voto do outro relator e em dissonância ao parecer ministerial. Processo 17727, agravo regimental, pedido de horário gratuito do Rádio e Televisão, Partido Trabalhista do Brasil, PT do B, inserções 2016, primeiro semestre. Agravante, Diretório Nacional do Partido Trabalhista do Brasil, PT do B, e Luiz Henrique de Oliveira Rezende, presidente nacional. Dr. Paulo César Sodré é o relator, está com a palavra. Senhora Presidente, cuida-se de agravo regimental interposto pelo Diretório Nacional do Partido Trabalhista do Brasil, PTB, na pessoa do seu presidente, Luiz Henrique de Oliveira Rezende, presidente nacional do PTB, contra a adesão desse relator que determinou o arquivamento do processo nos termos do artigo 41, inciso 19, do regimento interno desse tribunal, por entender que o pedido era intempestivo. Para melhor compreensão, transcrevo na íntegra a decisão agravada publicada em 29 de janeiro de 2016, no Diário Oficial de Justiça Eletrônica. Trata-se de requerimento de autorização para a veiculação de propaganda partidária em horário gratuito para o primeiro semestre de 2016, formulado pelo Diretório Nacional do Partido Trabalhista do Brasil, instruído com documentos. O pedido foi protocolizado aos 29 de 12 de 2015 e sobrestado feito em razão do recesso forense. A Secretaria Judiciária desse tribunal, por meio da Seção de Orientação e Acompanhamento e Gestão, comunica que o pedido é intempestivo, o que implica em não conhecimento nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução TSE 20.034 de 1997. É o sucinto relatório, fundamento decido. O caso dos autos se amolda ao que dispõe o normativo em comento, resultando, pois, da intempestividade do pedido. A data limite para o protocolo do pedido, 1º de dezembro de 2015, foi ultrapassada em demasia, haja vista que só se deu no período do recesso forense aos 29 de 12 de 2015. Posto isto, determina o arquivamento dos presentes autos nos termos do artigo 41, inciso 19, do regimento interno dessa Corte, com as devidas baixas de estilo. Publique-se, registre e cumpra-se. O agravante sustenta que o agravo é tempestivo, pois, por se tratar de processo administrativo sem advogado constituído nos autos, qualquer intimação deve ser feita diretamente ao requerente, sendo, pois, a intimação via diário da Justiça inválida, vez somente aos advogados das partes aplica-se a regra geral de intimação via publicação na imprensa oficial. No mérito, o argumento é que o pedido para a veiculação de propaganda partidária foi efetuado de forma tempestiva, pois quando surgiu a Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, já se encontrava em curso o prazo para requerimento dos pedidos de inserções aos partidos que tinham esse direito e que, nessa época, o PTB não fazia jus às inserções à hora requeridas, o que impõe a flexibilização do prazo. Pugna final pelo provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão monocrática e deferir o pedido de inserção. É o relatório. Eu peço, Vênia, só para esclarecer que eu vou analisar a questão processual, que é de singular simplicidade, juntamente com o próprio mérito do agravo. De fato, o agravo é tempestivo, pois a publicação por edital, em regra, se aplica à intimação das partes por meio de seus representantes legais, no termo do artigo 236 do Código de Processo Civil. A parte pode ser intimada, ou melhor dizendo, deve ser intimada via oficial de justiça ou pelo correio. Como não há nenhum outro ato processual que comprove a intimação pessoal do agravante, tempestivo é o presente agravo nos termos do artigo 117 do regimento interno desta Corte. Sendo tempestivo, passa a análise do mérito da pretensão recursal. O requerimento de autorização para a veiculação de propaganda partidária em horário gratuito para o primeiro semestre de 2016, efetuado originariamente pelo órgão agravante, foi formulado fora do prazo, sendo, portanto, intempestivo. Ausente o requisito objetivo da tempestividade do pedido, impõe-se o seu não conhecimento como deliberado a decisão combatida nos termos do artigo 41, inciso 19, do regimento interno desta Corte. Como o próprio agravante aduz em suas razões, o Partido Trabalhista do Brasil, PTB, passou a ter direito às inserções estaduais, ora requeridas, a partir de 29 de setembro de 2015, com a edição da Lei 13.165 de 2015. Portanto, com prazo suficiente para pleitear as inserções, cujo término se deu no dia 1º de dezembro de 2015. Entre a edição da Lei 13.165 de 2015 e o término do prazo para a veiculação da propaganda partidária, decorreu prazo superior a 60 dias.
o partido não efetuou o pedido até o dia 1º de dezembro de 2015, fazendo-o tão somente aos 29 de dezembro de 2015, em período de recesso forense. O fato de o direito à propaganda partidária ter sido otorgado ao agravante pela Lei 13.165, de 2015, não o autoriza a ultrapassar o prazo legal do pedido. À vista disso, conheço e nego o provimento ao agravo regimental, interposto pelo Diretório Nacional do Partido Trabalhista do Brasil, mantendo intacta a adesão monocrática que determinou o arquivamento de feito. É como voto, senhora presidente. Consulto se há alguma divergência. Não havendo nenhum questionamento, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do doutor relator. Terminada a pauta regulamentar, eu gostaria de saber, eu trouxe aqui a emenda constitucional 91, que trata da famosa janela, né, para que, se algum membro quiser fazer algum questionamento, ela altera a Constituição para estabelecer a possibilidade excepcional e em período determinado de desfiliação partidária sem prejuízo do mandato. Então, diz o artigo 1º que é facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda constitucional sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Entra em vigor na data da publicação. Em tempos de impeachment, é um achado, né? A emenda 91. Então, fica aqui aberta a discussão, se alguém quiser fazer alguma observação a respeito desse... Doutor Lídio? Não. Nada. Nada a declarar. Sem comentários, né? É melhor assim. Vamos deixar que o legislador tome conta disso e que o povo decida da melhor maneira nas urnas. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.